saque da Fabiola. E agora sim o ataque lá da saída. Tocou no bloqueio brasileiro. Bola da Onuma, é ponto da seleção da Tailândia. Olha, próxima madrugada, 4h30 pelo horário de Brasília. Aí o ataque da Onuma mais uma vez, ó, tocou no bloqueio brasileiro. Teremos Brasil e Cuba. É jogo importantíssimo, uma vitória deixa o Brasil bem próximo da classificação. Aí depois vai pegar a Alemanha e os Estados Unidos. E amanhã, Márcia Fu, hein? E a gente, jogos memoráveis de Brasil e Cuba, com os ânimos acirrados. E a Márcia Fu sempre foi figura marcante nesses confrontos. Vai estar aqui com a gente. Jaqueline, ponto do Brasil, diga, Tânia. A Márcia sempre liderava os ânimos de Brasil e Cuba. Sempre. Mas a gente teve alguns jogos que as cubanas exageraram. Às vezes a gente perdeu um pouco a cabeça, mas certamente as cubanas provocavam muito, né? Elas ficavam irritando. E olha, a Holanda venceu Cuba hoje por 3-1, o que deixa o jogo mais difícil, porque Cuba joga tudo nessa partida de amanhã. Mas super normal, a Holanda é a favorita nessa partida aí, 3-1, e a Cuba, lógico, Cuba está passando por uma renovação, é um time novo, mas que sabe jogar contra o Brasil. Forte no ataque, bloqueio alto. E o sistema de jogo diferente, o único time que joga com duas levantadoras. Famoso 4-2 com infiltração, 2 levantadoras com 4 atacantes. Amanhã. Voltou, de cheque. Mas a Fabíola pegou essa bola, ficou alta demais, né? Fabizinha de levantadora, Natália foi bloqueada. Natália, ponto da Tailândia. Mais uma vez com a Ilavan, a número 10, que é a principal jogadora tailandesa. E foi ela mesma, ela chegou um pouquinho depois e a bola foi exatamente nela lá. Tinha um espaço entre ela e as outras duas bloqueadoras. E pelo time da Tailândia, a altura não está sendo problema. Elas estão fazendo todos os fundamentos perfeitamente, bloqueando, atacando. Vem da escola asiática. Olha o Zé Roberto já chamando a atenção, dando uma bronca aí. Deu uma desligada, tá certíssimo. Nós falamos da equipe cubana, Luiz. 4-2 com infiltração. Por que do 4-2 com infiltração? Tem técnicos que acreditam que o 4-2 seja mais eficiente do que 5-1, 5 atacantes e uma levantadora. Por quê? Porque o tempo inteiro você tem 3 atacantes na rede. Então eu sou a levantadora quando eu vou para o fundo de quadra, quando eu entro eu viro atacante. Então somos 2 levantadores juntos. E normalmente aí levantadoras não tão pequenininhas, né? E com habilidade de ataque, não é aquela levantadora, elas sabem atacar e sabem levantar. Mas também não são tão eficientes quanto uma levantadora de 5 em 1. Que é o sistema que está todo mundo utilizando aí, como é o caso de hoje das duas equipes aí. Bloqueio do Brasil, perfeito, Fabiana. Botou no chão, ó, Fabizona, como as companheiras a chamam. Para diferenciar da líbero Fabi, né, a Fabizinha. Olha que beleza, o movimento perfeito. Ela dá uma aula, ela e a Thaísa estão ajudando muito, elas estão entre as 10 maiores bloqueadoras desse campeonato. Saque da Thaísa, bola nas mãos da Notsara. Que pancada agora da Playmit, ponto da seleção da Tailândia. Mas a defesinha ali de novo da Jaqueline, é impressionante o ritmo que ela dá para a defesa brasileira. Fabi com a Jaqueline no fundo de quadra, ajuda muito. Olha lá, a Jaqueline posicionada, a Fabi também, além da Natália, né? São as duas passadoras e a Libra. Agora foi a Jaqueline. E a bola para a Natália. Deu defesa lá, você tá vendo que a Rússia ganhou mais uma. 3-0 na seleção peruana. Fabi, Fabiola, Sheila, ponto do Brasil. Brasil! Ontem na defesa ali, bateu no rosto da Notsara. Dói muito. Essa bola bate no nariz, eu que tinha avantajado então. E você quer mostrar para todo mundo que não tá doendo. A Rússia renovada, segue invicta, ganhando todas. E vem crescendo na competição. Além do Japão, dos Estados Unidos e do Brasil, são os times que ganharam todas. Bloqueio, Fabiana, bola no chão. É ponto de Fabiana, é ponto do Brasil. É o 5º ponto de bloqueio da Fabiana no jogo. A chamada do Zé Roberto, ela foi eficiente, aí é o bloqueio da Fabiana, mostrando todo o talento dela no bloqueio. Mas a chamada do Zé Roberto foi eficiente, já viu que deu resultado. Ô Emanuel, qual o fundamento que você gosta mais de fazer? Eu pessoalmente gosto de atacar. Como todo brasileiro, a gente gosta de atacar bastante. E eu gosto de ver os atacantes também.
E por que na praia dá mais tempo de observar o que vai acontecer do outro lado? Dá. É que na praia o poder de leitura do adversário é muito grande. A gente tenta ler o adversário o tempo todo para saber quais são as condições dele, ver se ele está bem ou não na partida. Então toda hora você está observando. Então eu, como defensor, eu tenho que estar olhando mais para ele para saber o que ele vai fazer. Então na realidade a gente observa e fica tentando analisar como é que está o jogador naquele momento. Tá vendo, Tani? Você prender, tá bom? A leitura dele de defesa é impressionante. E no ataque também, o Emanuel tem uma facilidade. Ele para no ar e na última hora ele faz o movimento de ataque. É muito bonito. Não, o Emanuel, ele olha, é impressionante, porque ele salta, olha a tem que bola, olhar olha o bloqueio, cara, é o impressionante. defensor, ele vê passando, Claro que a realmente gente é parece que vai fantástico. enlouquecer. É impressionante. Se eu faço... Esse é o tempo. Eu não conseguia. Eu olhava, a bola cai na minha careca. Foi você quem disse, hein? Olha o ataque aí, bloqueio do Brasil, vai pra fora. 13º ponto da Tailândia. Na próxima madrugada, 4h30 pelo horário de Brasília. Brasil e Cuba. A Globo mostrando ao vivo pra você. Aí de domingo pra segunda, folga no campeonato, né? Um dia de descanso, quando tá acontecendo aí a mudança. De novo o time vai ficar sem levantadora. Entrando aí a N-Orn. Saiu a levantadora, a Notsara. E o time fica sem levantadora momentaneamente, o time da Tailândia. Amanhã, portanto, Brasil e Cuba. Domingo para segunda não teremos. E aí, Alemanha e Estados Unidos na sequência às 3 da madrugada. As duas últimas. De segunda para terça e terça para quarta. Tá feliz da vida, Fabiana. Vai sacar a Natália. 21 anos, 1,83 m tem a Natália. Ponto do Brasil. É o terceiro ponto de saque da Natália. Você lembra do jogo contra Porto Rico que nós fizemos, Luiz? Sim. Que nós ficamos reclamando o tempo inteiro, que era um jogo, né, que estava o placar aberto e tudo. É mais ou menos parecido como esse, né, o primeiro set. Vamos só escutar o José Roberto. Bem, já que voltou para aí, a gente não entende mesmo nada que ele fala. Então, a diferença é o seguinte, o astral da seleção de quando jogou contra Porto Rico para de hoje está totalmente diferente, a gente vê. É o que nós ficamos tocando na tecla aquele dia. Independente do placar, o astral não estava legal, não estava vibração, não estava comunicação. E o José Roberto Guimarães deu uma pressão e com certeza vieram diferentes. Tanto contra a Itália e agora mostrando também que um jogo teoricamente mais fácil, que é a Tailândia. Está no astral, está todo mundo sorridente, isso ajuda muito. Mais sorridente que a número 6 ali, ou Numa, ficou difícil, mas é legal de ver o time da Tailândia jogar com essa alegria toda. E o ataque no meio da rede com a Playmit. Fabi. Jaqueline. Que pancada, e saiu uma defesa impressionante. Ele deu 2 toques. Tá confirmado aí. Perfeita marcação. Bateu primeiro na mão esquerda e depois na direita. Essa é uma infração, 2 toques. Logo mais às 2 da tarde, treino que define as posições para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? No domingo também às 2 da tarde pelo horário de Brasília. Natália fica na rede, 14 pontos para a Tailândia, o Brasil tem 19. A meio de rede, Playmit no saque. Jaqueline, Fabiola para Jaqueline. Não, e concordando com o que o Tandy falou, realmente é um jogo teoricamente mais fácil, mas a postura do Brasil está sendo muito assim, de time que quer vencer e quer ganhar de 3-0. Sabe o quanto é importante para as outras partidas esse 3-0 contra o time da Tailândia. Ali é a Fabiana. Bota em jogo. Notsara. Cobertura foi da Fabizona. Brigou na rede, a Fabiola voltou, Fabiola tocou, Sheila, Jaqueline. O juiz ficou meio na dúvida, Jaqueline queria um toque no bloqueio e pelo jeito a bola bateu só na fita. Eu achei daqui, porque nós não vamos ter replay, que bateu na fita também, foi pra fora, mas a Jaqueline estava mais perto do que a gente. Geralmente a gente lembra que o jogador, quando acontece a ação, o jogador, ele mesmo se acusa. Se bateu nele, você vê que ele já sai meio calado, meio falando, meio estranho, assim, esperando a confirmação do juiz. Natália, Fabiola, Jaqueline, bloqueio, cobertura da Thaísa. Fabizinha de levantadora para Sheila. Saiu defesa, vem o ataque da Onuma, amorteceu no bloqueio. Fabizinha pegou.
Fabiola, Jaqueline, largou. Onuma foi na cobertura. E o ataque vem do fundo, toca no bloqueio. Fabiola, Sheila! A maior pontuadora do jogo, chega a 20 pontos na partida e bota no chão, é do Brasil. De novo, característica dela, corpo diagonal, todo para diagonal. Na última hora, ela mexe o pulso dela para dentro da quadra no corredor, para fora da quadra. Tá aí a Fabiola, 28 anos, 1,84 m, a levantadora brasileira. Saque veio flutuante, dificultou a Pianucci. Volta para a quadra brasileira, contra-ataque agora. Largou a Fabiola com categoria. E pode. Por quê? Se ela pulasse, ela estava com os pés no chão. Como ela é alta, ela jogou para o outro lado. Como ela estava infiltrando, né? Quando a gente fala infiltrar, ela sai do fundo de rede e entra para a zona de 3 metros. Exatamente essa linha que cruza a quadra. Como ela entrou e não pulou, não passou do bordo superior da rede, não é uma penalidade. Se ela tivesse pulado, era considerada uma invasão por cima. Olha o bloqueio do Brasil, Thaísa! 23º ponto brasileiro. Sozinha. É um duplo, né? 1,96 é duplo. É mesmo, Tânia. Aí a Fabiola, 23-15 para o Brasil. Foi buscar essa bola a Natália. E a Sheila solta o braço, toca no bloqueio, é ponto do Brasil. O Brasil tem o ponto do jogo, mais um ponto da Sheila. 21 pontos dela na partida. E olha que bola bonita. De novo, ó. Esse é o explorar o bloqueio perfeito. Ela fez o dever de casa certinho. O bloqueio chegou atrasado da Málica. Ela começou a explorar. Entrando a Adenísia. A rede do Brasil cresce muito. A Adenísia vai a 3,12, a 2,90 no bloqueio. Saque da Fabiola para fechar o jogo. Vamos ver o Brasil no bloqueio agora. Lá no fundo, bola tocou no bloqueio, é ponto da Tailândia. O Brasil tem o ponto do jogo. Agora num ataque do time brasileiro. Resvalou mesmo ali na Denise. Aí a número 6, Onuma. Sacando, agora para o Brasil buscar um ataque, nem precisou. Ponto do jogo, no erro da seleção da Tailândia, da Onuma. O Brasil fecha 25-19, 25-19, 25-16. E faz, portanto, 3-0 para seguir invicta na competição. E com vitórias, só vitórias. Brasil e Estados Unidos vão liderando o grupo. E uma coisa que vem acontecendo no final das partidas que é super interessante, José Roberto Guimarães tem a obrigação técnica de dar entrevista no meio da